Olá pessoal, boa tarde. Dando continuidade, esse é o nosso terceiro vídeo sobre gestão de escopo. Neste vídeo, a gente vai abordar as duas últimas ferramentas relacionadas ao planejamento, que é definir o escopo e criar o WBS ou o EAP. O definir o escopo, como a gente já discutiu um pouco anteriormente, tem a ver com a descrição detalhada do projeto e do produto, né? Então, o escopo faz parte, engloba esses dois elementos, né? Os itens do projeto e os itens do produto, como definidos e discutidos no primeiro vídeo. Então, definir o escopo está muito relacionado a armar o projeto para atingir um objetivo efetivo no final, né? Para facilitar o gerenciamento. E quando a gente fala em um modelo usado pelo PMI ou PMBOK, a gente tem, assim como sempre, o definir o escopo. Eu preciso de várias informações iniciais, né, os fatores ambientais e ativos organizacionais. Está relacionado muito ao termo de abertura do projeto, onde nesse termo, como vocês já viram, eu vou fazer uma declaração macro desse escopo e vou precisar também dos planos de gerenciamento, né, relacionado ao escopo, que a gente faz lá na atividade 1 sobre escopo, e os documentos do projeto, como premissas, requisitos e riscos previstos. Então, com esses dados de entrada, são feitas várias análises e dessas análises, são tomadas decisões que geram o escopo do projeto ou a especificação do escopo, que é um documento do projeto, é um dos documentos do projeto. E além disso, a partir do momento que eu defino o escopo, eu vou ter que atualizar o registro de premissas, os documentos de requisito, a matriz de rastreabilidade que a gente viu anteriormente, registro das partes interessadas. Então esse é um processo que eu tomo essas decisões no início, mas eu posso alterá-las de acordo com a necessidade. Então, a função principal dessa etapa seria definir bases de conhecimento para o desenvolvimento do projeto, né? Então, é, é uma definição ou uma declaração do que deve ser desenvolvido. Então, se comparar com o Project Charter, ou o termo de abertura, o termo de abertura envolve todos esses itens e a especificação do escopo do projeto complementa esses itens, ou é necessário estas informações do Project Charter, como a descrição do escopo, mas não de maneira macro, mas elaborada progressivamente, ou seja, computando novos itens, novos desdobramentos do projeto. Tenho também as entregas do produto, que vai auxiliar na próxima etapa, que é a criação do EAP. Os critérios de aceitação ou exclusão do projeto ou de um novo escopo. Eu posso declarar também o que é não escopo, ou seja, aqueles itens que eu não preciso nem pensar a respeito para auxiliar no desenvolvimento do projeto. Então, ali eu vou ter essas informações com as premissas, com os requisitos, todas elas unidas vão auxiliar nessa tomada de decisão. Tendo o escopo definido, eu parto para a quarta etapa, que é criar o EAP. O EAP, que é a estrutura analítica de projetos, é justamente a decomposição das entregas do projeto. Então, definir os itens, os entregáveis do projeto que vão facilitar o gerenciamento. De forma geral, o EAP seria como se fosse uma árvore genealógica do projeto ou uma estrutura hierárquica do projeto relacionado às entregas, né? Então, de maneira geral, eu vou precisar também do plano de gerenciamento do projeto, né, junto com o plano do escopo, vários documentos como as especificações e documentos de requisitos e mais uma vez os fatores ambientais. Isso vai influenciar a criação do EAP. Então, o EAP vai ser também novamente atualizar o banco de documentos do projeto e vai criar uma linha base do escopo. Ou seja, eu vou aqui com as entregas e as atividades conseguir programar melhor meu cronograma, definir melhor as entregas
de acordo com o que está estabelecido na EAP. Então, a EAP, de maneira geral, trata-se desse agrupamento dos elementos com os entregáveis do projeto. Então, vai definir, auxiliar a definir e organizar o escopo total do projeto, né? Então, as etapas que vão ser desenvolvidas ao longo do projeto. E essa decomposição, eu parto do macro, aquela primeira definição que a gente até discutiu em Project Charter, e vou dividindo em partes menores para facilitar esse gerenciamento. Então, num projeto eu vou ter N entregas principais, cada uma dessas vai se subdividir em outras N entregas. E aí, tudo que não está incluso no EAP, não está previsto, está fora do escopo, ou seja, não devo perder tempo com isso, né? E as vantagens de você criar essa análise, fazer essa estrutura, é justamente facilitar o processo de planejamento. Então, eu tenho o que tem que ser feito, com isso eu consigo dividir, elaborar custos, ver o tempo que eu tenho para realizar cada etapa. Eu vou ajudar, então, como eu comentei, estimar os custos e os prazos, definir os melhores controles para cada uma das etapas, verificar os riscos, né, também para cada uma das etapas, delegar as responsabilidades, quem vai ser responsável por cada uma das entregas, e consigo medir a evolução do andamento do meu projeto. Então, a estrutura analítica do projeto nada mais é do que as etapas que vão ficar no meu gráfico de Gantt, com os prazos de início e entrega e finalização previstos, né? Então, o meu EAP nada mais é do que os elementos as atividades ou os entregáveis que eu vou desenhar no gráfico de Gantt, junto com o cronograma que faz parte do próximo tópico. E aí fica a pergunta, né? Como elaborar? A ideia é sempre partir do macro, então identificar as principais entregas, seja elas quais forem, né? Então, dando um exemplo aqui de um software qualquer, eu vou precisar ter uma parte de gerenciamento do projeto, ou seja, o escopo do projeto. Tenho lá o requisito do produto, o escopo do produto, design e detalhes do produto, do software, né? Então do produto, a construção propriamente do software e a integração em teste. Então essas são entregas principais. Então essas decomposições eu posso ser orientada por várias formas, seja por subsistemas, seja questão geográfica, seja funcionais, ciclo de vida, entre outras, né? Então, parte aqui desse pressuposto da mesma ideia da questão da estrutura organizacional. Vou dividir da melhor maneira possível para quem estiver desenvolvendo o projeto. Um segundo passo, eu já posso começar a definir custo, duração e critério de aceitação de cada uma dessas entregas, né? Dessas subdivisões. O custo e duração já ligando às próximas etapas de custo e cronograma. Vou também identificar os componentes, né? Quais são os componentes que vão fazer parte dessas entregas. Então, no projeto eu vou ter a entrega 1, tenho vários pacotes de trabalho que eu vou subdividir em 1.1, 1.2, 1.x, 1.y e outros, né? Que é o nível do pacote de trabalho. Então, eu vou identificar todos esses pacotes e, consequentemente, todas as suas durações. Lembrando que, ao se dividir, né, que é o último passo de como elaborar, eu preciso verificar se está correto. Então, a somatória de todos os pacotes tem que dar 100% do meu tempo, né? Então, não tenho como esquecer de alguma coisa. Então, a somatória dos pacotes da atividade 1 tem que ser 100% da atividade 1, da entrega 1, da 2 a 2 e assim sucessivamente. Então, eu tenho que pensar e distribuir ter essa noção de distribuição. Então, seguindo esses passos, a gente pode elaborar várias formas de EAP. Para exemplificar, um caso que vocês vão vivenciar muito em breve, que é o trabalho acadêmico, a gente tem várias etapas. Então, mais uma vez, o gerenciamento do projeto, né? Com a parte de gestão do projeto, então levantamento, tema, essas coisas
que fazem parte do gerenciar as outras etapas e monitoramento e controle, reuniões com o orientador, entre outras coisas. E aí tem os elementos necessários para o meu trabalho acadêmico, para o meu TCC. Então, eu tenho a estrutura, ou seja, folha de aprovação, dedicatória, capa, lombado se for encadernar, folha de rosto, entre outras. Tem os elementos pré-textuais, né, aqueles que vêm entre o título e o início da introdução, resumo, lista, sumário, entre outros. Os textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Aí vai variar de acordo com a sua divisão. Os pós-textuais, né? Aquele que vem depois da conclusão, glossário, apêndice, anexo, índice. E aqui falta o importante, que é o referencial, né? As referências adotadas. E temos também a questão do encerramento, que aí vai apresentar o trabalho, defender o trabalho numa banca e, consequentemente, encerrar esse projeto, entregando a versão final e, de preferência, aprovado, né? Então, acho que todo mundo, muito em breve, vai passar por isso. Um outro exemplo de um sistema de aeronave, então tenho lá, novamente, o escopo do projeto com gerenciamento, questões de treinamento de dados, o veículo propriamente, o equipamento de apoio, instalações, testes, e aí eu vou dividindo essas entregas do meu projeto e eu tenho lá, por exemplo, treinamento sobre equipamentos, sobre instalações, sobre serviço, e eu vou dividindo ainda mais, né? Então aqui tem o nível 1, as caixas escuras em preto, nível 2, as brancas. Eu posso ter o nível 3, por exemplo, motor, eu vou dividir essa parte do motor em outros vários sistemas do motor, de comunicação a mesma coisa, e todas as outras caixas eu posso criar um terceiro nível de acordo com a necessidade, né? De acordo com aquilo que a empresa espera de um projeto, da entrega do projeto, né? Tudo aquilo que faz parte do escopo, lembrando mais uma vez. Uma outra forma é também usar planilha, né? Que fica mais fácil manusear, fica mais fácil controlar. É a mesma ilustração, né? É a mesma estrutura. Eu tenho o projeto, qual era a casa, tenho os elementos principais, estrutura macro, e vou dividindo serviços preliminares, o projeto, a construção, sistemas, acabamentos. Se vocês se recordarem, isso aqui é muito... É o projeto da casa do Eduardo e Mônica que a gente está vendo nos estudos de caso, né? Dentro do criar o EAP, definir o EAP, uma forma também é o dicionário do EAP, que nada mais é do que uma descrição detalhada das atividades. Então, é listar, por meio de um formulário que a empresa pode criar, aqui tem um exemplo genérico, o projeto, quem é o gerente, quem é o cliente, e eu vou criando os pacotes, né? Então, o pacote 1, o que é o pacote 1? Qual que é a descrição? Como eu vou aceitar esse pacote 1 quando eu finalizar? E aí posso numerar, dar os códigos, identificação. Então, é uma forma que vai fornecer essas informações detalhadas das entregas, atividades, agendamentos, componentes, entre outros itens, né? Então, de maneira geral, é uma tradução do EAP, figura EAP, para uma tabela, um formulário, onde eu tenho tudo bem detalhado, né? Uma descrição mais detalhada daquilo que está na figura EAP. Por hoje seria isso, por esse vídeo. Falta só o último. Até breve, pessoal.